Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. João capítulo 14, versos 15 a 18. Quantas lições aqui. Desde ontem, falando sobre a promessa que Jesus fez aos discípulos naquela semana que poderia ser para eles uma semana fatídica, porque o mestre estava próximo a ser preso e crucificado. Mas as lições aprendidas foram tão grandes e profundas que aquela semana se tornou uma semana de consolação. E isto não deve ser apenas para eles, também para nós, pois aqui neste capítulo, João 14, existem tantas revelações que, se nós nos abrirmos para Deus, para a palavra do Senhor, nós iremos nos inteirar de grandes e básicas verdades. No entanto, é lamentável que a gente prefere, na maioria dos casos, ficar preso a coisas ortodoxas. O que eu chamo de coisas ortodoxas? Você sabe que no princípio, a igreja não era chamada de batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e etc. Os apóstolos eram conhecidos, às vezes eram chamados, ou pelo menos uma vez, lá em Antioquia, eles foram chamados de cristãos. O que quer dizer? Parecidos com Cristo. E Paulo várias vezes foi chamado, ou ele mesmo fez menção daquele nome. Ele disse aquilo que chamam de caminho. E foi chamada a igreja até de seita. E incrível, hoje as pessoas ficam assombradas com este apelido, seita. Hoje é um nome, é um tratamento pejorativo. Seita é aquela crença diferenciada da ortodoxia. O grupo ortodoxo, aquele composto da maioria, aquele que se reunia em concílios e tomavam decisões
Podemos lembrar agora de dois. Um, no ano 325, século IV da era de Jesus, ou de Jesus para cá, aconteceu em Niceia. E depois, em 381, aquele que aconteceu em Constantinopla. Lamentavelmente, os dois, convocados não por líderes da igreja, mas convocados por imperadores. O império tinha passou a ter, depois daquela lei de Constantino, no ano 313, chamado de o Édito de Milão, quando o império fez da igreja uma amiga do império, amiga entre aspas, uma aliada do império. Era tudo ambições políticas. E mais tarde, no ano 381, Teodósio, imperador romano também, incrível, para resolver o mesmo problema. No concílio em Niceia, era para dirimir as dúvidas entre pai e filho. E o outro concílio, 381, as dúvidas em relação ao Espírito Santo. E então, esse foi mais grave, que se completou a chamada doutrina da Trindade. E sabem o que Teodósio fez nesse concílio? Essa postura foi tão ortodoxa que ele declarou: a igreja agora é católica. Aqui, católica, a gente não está falando de uma denominação, de uma religião, mas falando de uma lei. Ela será chamada católica, apostólica, romana, e a base dela será a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir daí, ele declarou também: quem não fizer parte desta igreja será morto. Só nesta igreja tem salvação, em virtude da crença herética. Pai, Filho e Espírito Santo. Foi neste concílio 381, em Constantinopla, que a doutrina da igreja a doutrina da Trindade foi sistematizada. Por que eu disse ortodoxa? Ortodoxa eram estes que se aderiram àquela doutrina criada neste concílio. E os anos se passaram, séculos se passaram, veio
a reforma, a chamada reforma protestante, que teve à sua frente Lutero. Foi quando surgiram as igrejas protestantes. Incrível, né? Reforma. Mas as igrejas oriundas, resultado da reforma, os protestantes absorveram também o absurdo da doutrina da Trindade. E olha, aqueles que foram apelidados de unicistas, aqueles que não admitiram esta heresia, porque eles criam no Deus único, eles eram monoteístas, como os judeus. Muitos foram mortos, perseguidos, livros escritos pelos unicistas foram queimados, destruídos. Por isto, a história não tem nenhum documento, nenhuma prova oficial do unicismo. Mas, finalizando, por que eu estou mencionando esse lado histórico hoje? Para que nós entendamos melhor o que Jesus estava dizendo naquela semana para os discípulos, que a gente vai ainda no vídeo posterior entrar naqueles detalhes. Ele fez a promessa: eu vou mandar um outro ajudador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, e vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, mandarei um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos falar dele e nele no próximo vídeo. Amém e amém.